Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início à aula de hoje. Então, crianças, organizem o seu espaço de estudo que a aula já vai começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe, ok? EMEF, professor Antônio Mazei, dia 26 de agosto de 2020, hoje é quarta-feira. Bom dia! Muito bem, já realizamos o cabeçalho. Vamos agora no calendário localizar a data, dia 26 do mês de agosto, quarta-feira. Muito bem. Vamos para a rotina? Teremos hoje a aula de número 1, língua portuguesa, estudo das páginas 42, 43 e 44. 2. Matemática, estudo das páginas 44, 45 e 46. 3. Geografia, estudo das páginas 13, 14 e 15. Vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Para iniciarmos a leitura do texto do que são feitas as nuvens, página 42. Alice Barros, 7 anos, Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água no estado sólido, líquido ou gasoso. E podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor esfria e cria um aglomerado de gotículas, líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Vamos para a correção da página 42. Atividade 9. O texto que você acabou de ler é a resposta a uma dúvida enviada por um leitor a uma revista. Letra A. Qual foi a pergunta feita? Do que são feitas as nuvens? B. Quem enviou a pergunta e de qual é a idade dessa pessoa? Alice Barros, uma menina de 7 anos. C. De que local foi enviada a pergunta? De Maceió, Alagoas. D. Para qual revista a pergunta foi enviada? Para a revista Recreio. Continuando, atividade 10. Responda as questões a seguir. Letra A. Do que são formadas as nuvens? São formadas de água. B. Como as nuvens surgem? As nuvens surgem da evaporação da água que sobe para o céu em forma de gás. C. O que acontece com o vapor quando chega à parte mais fria da atmosfera? O vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. Continuando na página 43, atividade 11. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. Letra A. A quem a palavra em destaque está se referindo? Elas? As nuvens. B. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque pela resposta da atividade anterior. Não, as nuvens não são feitas de algodão. Continuando a atividade 12, releia este trecho e faça o que se pede. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Letra A. Localize e grife a expressão aglomerado de gotículas líquidas. A professora passou um traço azul logo abaixo, certo? B. Gotículas é o mesmo que?
gotas muito pequenas ou gotinhas. Muito bem. E embaixo vocês desenharam, né, um aglomerado de gotículas líquidas. Muito bem. Vamos para o momento da atividade? Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Na atividade de hoje, né, nós vamos falar mais uma vez sobre a classificação de palavras quanto à posição da sílaba tônica, certo? Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, vamos fazer a leitura da atividade. O número 1. Leia as palavras do quadro e faça o que se pede. Água, sólido, líquido, até gotículas e estar. Letra A. No quadro, circule as sílabas tônicas, depois separe as palavras em sílabas, né? Então, o que vocês vão fazer primeiro? Vocês podem aqui separar, né, as palavras em sílabas. Vamos supor a palavra água. Vou separar a palavra água, água. Palavra sólido, sólido. Palavra líquido, líquido. Palavra até. Palavra gotículas, gotículas. E a palavra está. Então, vocês vão separar aqui nos quadros as sílabas e depois vocês vão circular a sílaba tônica dela, a sílaba mais forte, certo? Depois que vocês fazerem isso, vocês vão fazer a atividade B, que é copiar as palavras no quadro de acordo com a posição da sílaba, certo? As oxítonas aqui, as paroxítonas aqui e as proparoxítonas aqui, certo? Logo eu vou explicar para vocês novamente o que é oxítona, o que é paroxítona e o que é proparoxítona. Então, vamos continuar com a leitura. 2. Leia estas outras palavras e faça o que se pede. Então, nós temos mais palavras: algodão, atmosfera, sabor, nuvem, gelo e giração. Então, primeiro vocês vão fazer o quê? A mesma coisa que nós fizemos aqui. Separar, certo? As palavras em sílabas, né? Algodão, algodão, separar por tracinhos. Depois, B, copie as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, as oxítonas aqui na frente e as paroxítonas aqui na frente, certo? Não temos proparoxítonas aqui, ok? Aí, não esqueça, depois de colocar aqui no quadro, vocês circulam as sílabas tônicas, certo? Muito bem, então vamos relembrar o que são as sílabas tônicas e como é a classificação. Vamos lá. Classificação das palavras. A sílaba pronunciada mais forte em uma palavra é chamada de sílaba tônica. As palavras têm uma única sílaba tônica, que é a forte, as demais são sílabas átonas, fracas, certo? Então, de acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa nas palavras, elas são chamadas de. Então, agora você vai saber que as oxítonas, quando a sílaba tônica forte que você circulou, é a última. A paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. E a proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, aqui você tem que prestar atenção no local onde está a sílaba tônica. Por isso que é necessário vocês circularem a sílaba tônica nas palavras depois de separar as sílabas, certo? Então, vamos para o momento da aula de matemática. Então, vamos fazer a correção da atividade. Número 1. Observando as peças do material dourado, resolva mentalmente as adições, né? Então, vamos lá. 60 mais 10 igual a 70, 50 mais 20 igual a 70, 40 mais 30 igual a 70. Muito bem. O que houve com o número alaranjado deu uma imagem para outra. 60 para o 50, o que aconteceu? E que do 50 para o 40, o que aconteceu? Diminuiu 10 unidades, que seria uma dezena. E o que houve com o número verde? Se você observar, ele aumentou também 10 unidades, certo? E se você observar os resultados, eles são iguais. Muito bem. Então, continuando, número 2. Resolva a adição a seguir e no quadro ao lado, escreva outra adição com parcelas diferentes, mas que tem o mesmo resultado. Então, vamos lá. 54 mais 26, 4 mais 6, 10. Deixei o 0 e coloquei o número 1 na casa da dezena, que ele pertence à dezena. 5 com mais 2, 7, com mais 1, 8. Então, 80. Muito bem. Então, o que vocês teriam que fazer mais uma, né? Adição com o resultado 80. Vocês podem fazer 30 mais 50, né? Desse formato.
A próxima, 13 mais 27. Montei 13 mais 27. 3 mais 7, 10. Subi 1. Mais 2 com mais 1, 3. Com mais 1, 4. 40, certo? Aí eu também teria que fazer outra conta para dar 40. Pode ser 39 mais 1, 20 mais 20, do jeito que vocês quiserem, certo? Então, vamos agora para o momento da atividade. Bem simples. A Pro fez uma troca, tá? Nós vamos fazer primeiro a página 46, depois que vocês vão jogar. Então, vamos lá. Número 1. Ana e Paulo estão jogando, calcule rápido e tirar estas cartas do monte na primeira rodada. 230, 170. Ana foi quem primeiro falou o resultado da adição. Veja o que ela falou. 400. Ana acertou o resultado da adição? Então, vocês têm que fazer a conta para saber, né? 2. Em outra rodada, Ana virou a carta 170 e Paulo acertou o resultado da adição dizendo 270. Qual foi a carta virada por Paulo? Então, vamos lá. Se a Ana virou 170, né? E o resultado 270, qual que é a outra parcela que está faltando aqui? Que Paulo virou, né? Então, vocês têm que pensar para responder. Continuando, 3. Na quarta rodada, Ana e Paulo tiraram essas cartas do monte, dos 120 e 370. Nessa rodada, Paulo falou primeiro o resultado da subtração. Então, 150. Paulo acertou o resultado da operação, acima. B. Qual o resultado correto dessa subtração? Então, faça aqui abaixo. Então, agora que vocês fizeram a atividade, já estão entendendo mais ou menos como funciona o jogo, que tal vocês jogarem com a família de vocês? Então, lá na página 45, está explicando como será esse jogo. Vamos lá? O nome do jogo é Calcule Rápido, né? O material, vocês vão usar o quê? As cartas no material de apoio. Vocês vão ter que ir lá no final da apostila para encontrar este material de apoio, né? Onde tem as cartas. O que você vai fazer? Número 1, você vai primeiro, né? Reunir com as pessoas da sua família e depois recortar as cartas do material de apoio, certo? Depois, 2. Cada jogador embaralha as suas cartas e as coloca num monte sobre a mesa, com os números voltados para baixo, é claro, né? 3. O jogo é composto de 6 rodadas, as 3 primeiras envolvendo a adição e as 3 últimas subtração, certo? Depois, o que você vai fazer? Ao mesmo tempo, cada jogador pega uma carta do seu monte e coloca sobre a mesa. No caso, você pode ver, teremos 2 cartas, né? Muito bem. E essas cartas, como elas já foram colocadas em cima da mesa, elas não poderão voltar mais para o monte. Preste atenção nisso, certo? 5. Os 2 jogadores, eles somam, depende da rodada, né? Ou subtraem mentalmente os números das cartas, sempre retirando o número menor do maior. Dependendo da operação da rodada, é claro. Depois falam em voz alta o resultado. Então, o jogador em que falar o resultado correto antes marca um ponto. Se os 2 jogadores falarem ao mesmo tempo o resultado correto, os 2 marcam pontos. Daí vocês vão marcando logo abaixo, né, na rodada, ok? Muito bem. Então, vocês vão se divertir com a família de vocês, jogando. Para vocês verificarem o valor, ou vocês coloquem do lado da mesa uma folha para calcular, né? Ou também pode usar a calculadora para conferir os resultados. É uma forma bem bacana de vocês conferirem os resultados, né, do jogo. Então, se divirtam. Agora vamos para a aula de geografia. Vamos fazer correção da atividade da página 13. Número 1. Assinale as frases que remetem ao dia a dia de uma escola rural. Então, vou ler para vocês as alternativas corretas, certo? A escola rural atende as crianças que moram no campo. Na escola rural, há disciplina, né? Há disciplinas que ensinam o cotidiano do campo, como cuidados com o solo, plantio e colheita. Tanto na área urbana quanto a rural, o dia a dia na escola é muito importante para que os alunos possam conviver e aprender. Muito bem. 2. Reescreva corretamente a alternativa que você não assinalou na questão anterior, né? Então, vamos ver. Em torno da escola rural não há prédios, mas muita natureza. Muito bem.
Hoje nós vamos falar da cultura no campo, né? Como que é o modo de vida das pessoas no campo, quais os costumes, né? Então, vou fazer a leitura da página 14. Muitas manifestações culturais que podemos ver hoje em dia nas cidades tiveram origem no campo, vocês sabiam? Por exemplo, as festas juninas que ocorrem em todo o território brasileiro no mês de junho, cuja origem remonta à comemoração da farta colheita de alimentos produzidas na área rural. Vocês sabiam disso? Assim, os festejos juninos promovem a valorização da cultura do campo por meio das músicas caipiras, da quadrilha junina e dos alimentos nativos preparados à base de milho, amendoim e mandioca. Portanto, nas festas juninas, não pode faltar milho cozido, bolo de mandioca, paçoca, pipoca, pamonha e curau. Em alguns municípios brasileiros, como em Caruaru, Pernambuco, né, e em Campina Grande, Paraíba, as festas juninas se estendem por todo o mês de junho, promovendo grandes festejos e atraindo para as comemorações muitas pessoas de diversos lugares. Continuando, assim como as festas juninas, há outros costumes e festejos que mantêm vivas as tradições originais do espaço rural, como a moda de viola, que retrata a vida no campo, as comidas típicas, festas folclóricas, rodeios, crenças, manifestações artísticas e a própria forma de falar. Esses, entre outros costumes, contribuem para enriquecer a cultura brasileira, né? E aqui nós temos um frango caipira com polenta, um prato típico do campo, maravilhoso. E aqui a gente está vendo, né, a festa de peão em Barretos, né, São Paulo, no ano de 2015, né, que também faz parte da cultura, né, trazida da cultura do campo. Agora vamos para o momento da atividade. Número 1, sobre as festas juninas, né, marque V, alternativas verdadeiras, e F para as falsas. Então, vamos lá? A festa junina retrata a cultura no espaço rural por meio de músicas, quadrilhas e alimentos típicos do campo. A festa junina só ocorre no campo. Milho cozido, bolo de mandioca, chamada também de aipim ou macaxeira, e amendoim são alimentos típicos do campo e, portanto, estão presentes em muitas festas juninas. A festa junina celebra a farta colheita de alimentos produzidos no campo e suas manifestações culturais. Então, 2. Por que é importante preservar as manifestações culturais do campo, como festas, músicas, viola e alimentos típicos? Responda abaixo. E para finalizar, 3. Você conhece alguma festa típica que acontece na área rural do seu município ou de outros? Então, faça uma pesquisa e anote em seu caderno. Não esqueça de ir lá no caderno escrever geografia. Atividade 3, copiar a atividade da página 15, ok? Muito bem. Então, crianças, essa é a aula de hoje. Bons estudos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Beijos da professora Ana Paula. Tchau!